Boa tarde, crianças! Paz seja convosco! Como que você está? Tudo bem? Comigo está tudo bem, graças a Deus! Então, pessoal, hoje nós continuamos falando sobre os extraordinários milagres de Jesus. E hoje ele vai dar uma ordem para a natureza, porque o tema da nossa aula de hoje é Jesus acalma a tempestade. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Vamos achar? Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Encontraram, pessoal? 4:35. Quem encontrou já vai fechando os seus olhos para a gente pedir a direção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa aula. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bondade. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos alunos, Senhor. Neste momento, nós vamos estudar juntinhos a Tua palavra, Senhor. Pedimos a direção do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa falar aos nossos corações, trazer a mensagem, que nós possamos colocar em prática na nossa vida, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha nos consolar, venha nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, pessoal, deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos falar sobre o que aconteceu naquela tarde. Bom, pessoal, já era tarde quando Jesus se despediu da multidão e ele foi para o outro lado do lago. Aqui estão os discípulos e Jesus. Ele ia para o outro lado do lago. Como estava tudo calmo, tranquilo, não tinha ninguém para ser curado, não tinha nada para fazer, o Senhor Jesus resolveu descansar. Então, ele avisou os discípulos que ele ia tirar uma sonequinha. Então, ele deitou no travesseiro e dormiu. O Senhor Jesus estava dormindo, estava tudo calmo, tranquilo naquele barquinho, quando de repente o sol se foi e começou a chover. Mas não era uma chuvinha comum passageira, não. Era uma tempestade, pessoal, com muito vento, e os discípulos ficaram apavorados com o que estava acontecendo ali. A força do vento era tão forte que a água entrava no barco e parecia que ia afundar. E os discípulos ficaram perguntando: o que a gente vai fazer? Como que a gente vai resolver essa situação? E agora? Então eles se lembraram que Jesus estava no barco, só que Jesus estava dormindo. Aí eles conversaram entre eles e disseram: a gente vai precisar acordar o mestre. Então eles foram e acordaram o mestre e disseram assim para Jesus, versículo 38. E Jesus estava na popa dormindo sob o travesseiro, do jeitinho que a tia explicou para você, tá? Eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Eles disseram para Jesus: Senhor, a gente vai morrer, a água está entrando no barco, o barco vai afundar, e agora? Então, o Senhor Jesus despertou, versículo 39. E ele despertando, repreendeu o vento e o mar. Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então o Senhor Jesus, ele olhou para o vento e para o mar agitado. E sabe o que ele fez para eles? Ele fez isso daqui, Aquieta-te. E o que aconteceu? O mar se acalmou, as nuvens da tempestade foram embora e o sol voltou a brilhar, porque devido à palavra do Senhor Jesus. Então, gente, o que o Senhor fez? Ele olhou para os seus discípulos e disse assim para eles:
Porque vocês sois tímidos, vocês não têm fé, precisaram me acordar no meio desse temporal. O que o Senhor Jesus nos ensina com essa lição? Que nós vivemos milagres todos os dias, porque o Senhor tem poder de fazer milagres em nossas vidas. Semana passada, vários de vocês contaram testemunhos sobre os milagres, as curas que o Senhor opera na vida de vocês. E os milagres, eles não se explicam, nós apenas vivemos os milagres. Os discípulos, eles ficaram pensando assim, conversando, tentando entender quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem. Mas isso aconteceu para glorificar o nome do Senhor. Ok, pessoal? Porque ninguém daquele barco pereceu, porque o Senhor Jesus estava lá. Então, o Senhor mostrou aos seus discípulos que tudo é possível ao que crer. Nós devemos crer no Senhor, porque toda autoridade foi dada no céu e na terra para o nosso Senhor. Amém, pessoal? Ele colocou limite nos mares. E o Senhor Deus criou tudo com a própria voz. Lembra que ele disse assim, haja luz. Então foi o Senhor que fez. Então ele tem o controle sobre tudo. Ainda que estamos passando por um momento difícil de pandemia, nós sabemos que o Senhor está no controle. E a nossa dinâmica de hoje, você vai precisar de uma folha de sulfite, pessoal. E essa folha você vai fazer um barquinho. Esse barquinho, ele representa a sua vida. Por quê? Você vive navegando diante das situações da vida. De repente, você se depara com algumas situações difíceis, que é o quê? São as dificuldades da vida. Então, você está navegando, aí de repente, você percebe que você precisa abandonar alguma coisa na sua vida que está te afastando do Senhor Jesus. Por exemplo, a mentira. A mentira é pecado. Se você tem contado mentiras, pare agora mesmo de contar. A palavra de Deus nos ensina que tudo aquilo que nos atrapalha de servir ao Senhor deve ser arrancado da nossa vida. Então, se você era uma pessoa mentirosa, não vai ser mais. No seu barquinho não vai caber mais esse sentimento. Então, você vai jogar fora a mentira e vai continuar navegando. Aí, de repente, você encontra a dificuldade da desobediência. O que você tem que fazer? Tem que abandonar a desobediência. Você não pode ser uma pessoa desobediente aos seus pais, desobediente às pessoas mais velhas. Você tem que ser uma pessoa obediente a Deus e às pessoas que devem respeito, ok, pessoal? E aqui, ó, o que sobrou? Essa pontinha, para te lembrar que você deve olhar sempre para cima, olhar sempre para o nosso Deus, que é rico em perdoar, que nos ajuda em todos os momentos da nossa vida, pessoal. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma camiseta. O que isso significa, professora? Significa um time, que nós somos do time do Senhor Jesus, o exército da salvação. E você, nesse exército, você precisa cumprir o seu papel, que é obedecer ao Senhor e levar a palavra de Deus, porque o nosso Deus é a única salvação para toda a população do mundo, pessoal. Não é nenhum vírus, não é nada que pode atrapalhar os planos de Deus para nós. Ok, pessoal? Quem quiser fazer essa dinâmica do barquinho, fica à vontade para gravar o seu vídeo, tá bom? Que Deus abençoe você, uma ótima semana, fica com Deus e um beijo no seu coração. Até a próxima, pessoal!